A gente é o Jurássico da internet, né? A primeira empresa ela foi fundada em 87 e ela não era uma empresa de internet, né? Era uma empresa de desenvolvimento de software que tinha desenvolvido uma plataforma de correio eletrônico. Eu acho que, na verdade, a gente está meio que reinventando os humanos. Uma invenção parecida com inteligência artificial, eu acho que ela acontece, sei lá, vocês me digam, 100 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, que é a invenção da linguagem, né? A gente foi no Google e eles deram pra gente a chance de fazer um investimento de 5% na companhia, né? Dá pra sentir todo mundo assim, ai. Não façam conta. É impossível falar da história da internet no Brasil sem citar o nome de Marcelo Lacerda, que está aqui. Eu sei que ele não gosta de ser chamado de Bill Gates brasileiro. É porque tem a conta bancária, tem uma diferença. É, tem uma diferença. Mas eu sei que você desenvolveu o sistema operacional antes do Windows. A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre outras coisas também. Mas para quem está acompanhando, né, quem vai acompanhar depois, porque esse daqui é o do Zero ao Topo, é o programa que a gente está fazendo ao vivo na segunda imersão do Zero ao Topo Experience. Então, ele está sendo gravado e vai ser transmitido depois no nosso canal do YouTube e em todas as plataformas de streaming. Então, antes de começar, eu preciso me apresentar também. Eu sou a Mariana Amaro, sou jornalista, sou apresentadora, e este é o programa que conta as histórias e os desafios dos homens e mulheres por trás das grandes empresas do Brasil. E hoje a história é a do Marcelo, meu convidado do dia. Muito obrigada por estar aqui, por ter vindo. Eu sei que não é fácil, né, arrumar um espaço na agenda, mas obrigada, Marcelo. Tenho certeza que vai ser incrível esse papo. Mari, obrigado você, obrigado a XP, obrigado a Galápagos. Estamos sempre disponíveis. É fácil arrumar um espaço na agenda, não se preocupe. Então já vamos contar com você para as próximas imersões. Já anota aí, viu, Fábio? Então, Marcelo, vamos começar do começo. Você começou a empreender quando a internet era mato, praticamente. Como que foi começar a empreender na década de 90 com um negócio que as pessoas ainda não sabiam o tamanho que ia ter? Vamos lá, Maria, assim, essa introdução, ela já é constrangedora, né? Porque a gente é o Jurássico da internet, né? Então, toda a história, claro que o cabelinho branco aqui entrega bastante, mas a primeira empresa que a gente fundou, né, que é conhecida como Terra, talvez alguns de vocês tenham vários aqui com cabelos mais branquinhos, vocês se lembram do Terra. A primeira empresa ela foi fundada em 87 e ela não era uma empresa de internet, né, era uma empresa de desenvolvimento de software que tinha desenvolvido uma plataforma de correio eletrônico em 87 para sistemas Unix, né, nessa época não havia internet, né? A RNP no Brasil, que foi a primeira conexão à internet, eu acho que é de 89, né? Que foi o Tadao Takahashi que na Unicamp fez as primeiras conexões. Então, não era internet, né? A tal da Nutec, né? Aliás, o nome vai mudando, tá? A gente começou com o nome que era Nutec, depois mudou para Nutecnet, depois mudou para ZAS. Então você começou quando ainda não tinha internet, na verdade. E antes disso, eu tenho uma curiosidade aqui, porque você criou uma série de empresas. Você é um empreendedor quase que serial. Foi criando uma coisa depois da outra. Em algum momento, você pensou em ter uma carreira mais tradicional, em não ir para o empreendedorismo, em fazer uma coisa, trabalhar numa empresa, ou então ser um profissional autônomo? Isso passou pela sua cabeça em algum momento? Eu comecei com uma carreira, não sei se tradicional, mas eu sou a minha profissão é programador de computador. Isso é que eu, né, estudei engenharia elétrica na Federal do Rio Grande do Sul, estudei ciência da computação e desde cedo eu fui trabalhar numa fábrica em Porto Alegre na época da reserva de mercado. A gente está falando de 1981, tá, gente? Então estamos falando já de um tempo, já faz um tempinho. Então, como programador, eu tive 2 empregos. Eu trabalhei na Ediz, trabalhei alguns anos na Ediz, eu entrei com 21 anos, e com 24 anos eu fui trabalhar como engenheiro de software, né, desenvolvedor de software, no projeto da Embraer, que é um avião que chama MX, que é um caça. E a gente fez o software, uma parte dos... O software do MX que foi feito no Brasil foi feito por esse time que eu liderei. Então...
Chegou a ter essa carreira um pouquinho. Cheguei a ter essa carreira dos 21 aos 27 anos. Foi uma longa carreira para mim, como programador. E você já falou em algumas entrevistas, em um painel, na verdade, que eu acompanhei, você falou que quando surgiram as empresas de tecnologia, foi como a vingança dos nerds, justamente por causa dessa... Você adorou esse negócio, né? Programador. Ué, estamos aqui, né? A gente faz a pesquisa. Então... Eu vejo que é por isso que você me convidou. Tá vendo? Então, você falou que... era a vingança dos nerds, porque para você ter uma empresa gigante, uma big tech, era preciso saber programar. E aí a gente vê as grandes empresas de tecnologia realmente foram fundadas com pessoas que faziam isso, que programavam. Agora, isso mudou. Agora não é mais necessário saber programar para fazer uma empresa de tecnologia. A inteligência artificial faz essa parte para você. E agora seria a vingança dos MBAs, é isso? Assim, isso é uma brincadeira, né, Mari? Mas assim, no início da minha carreira, os nerds não eram, acho que vários podem testemunhar aqui, não eram as criaturas mais atraentes do pedaço, né? Você não, assim, a gente tentava fazer sucesso, se esforçava, mas não é que a gente, assim, era o mais atraente. Mas... Sim, eu peguei um ciclo profissional na minha vida, né, que foi incrível, né? A gente realmente ficou atraente. De alguma forma, ficamos atraentes, né? E foi muito... A criação de valor, né? Esses dias eu tive que... enfim, eu tinha que fazer uma introdução no jantar e eu fui me preparar para essa introdução, né? E peguei alguns números de 2024, né? E não sei se, sim, eu vou jogar números aqui com maior irresponsabilidade de estarem certos, né? Mas a geração de caixa, o free cash flow do Google do ano passado foi 73 ou 74 bilhões de dólares, né? O total de arrecadação do ICMS de São Paulo, que é 44% do PIB do Brasil, foi 49 bilhões de dólares, né? Então, isso é free cash flow, né? Então, a criação de riqueza, né, dessa atividade, né, que é a tecnologia, e como nerd a gente estava lá, né? E a brincadeira é que, assim, com AI, né, você está muito rapidamente deslocando o eixo do conhecimento essencial, do conhecimento vital, mais para uma proposição de problemas e de negócios, do que propriamente a questão de tecnologia, de você conseguir, escrevendo código, você conseguir resolver problemas, né? Então, por isso que eu chamei de a vingança dos MBAs, né? Porque os MBAs, eles tinham que ter seus nerds, né? Eles tinham uma criação de nerds ali que eles tinham que valorizar, e agora talvez finalmente eles não precisem mais dessas pessoas. Mas eu não estou convencido de nada ainda, né? Estamos ainda olhando para o problema e estudando, tentando entender o que vai acontecer. E era nesse sentido também que eu queria perguntar para você, o que você enxerga de tendência agora? É realmente no caminho de inteligência artificial para quem está empreendendo agora, para quem está começando um negócio? Quais são as tecnologias que as pessoas têm que ficar de olho? Quem são os possíveis próximos bilionários? De onde vem essa inovação maior nos próximos anos? Mário, eu acho que eu vou preferir responder essa pergunta por escrito ou não respondo. Assim, eu não tenho a menor ideia, né? E quando eu tiver a ideia, aí eu mando por e-mail. Mas assim, uma coisa que eu acho que a inteligência artificial, eu acho que na verdade a gente está meio que reinventando os humanos, né? Eu acho que uma invenção parecida com inteligência artificial, eu acho que ela acontece, sei lá, vocês me digam, 100 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, que é a invenção da linguagem, né? E em software, um proxy que a gente fazia, isso é nerds filósofos da década dos anos 2000, né? A linguagem humana, ela é, vamos lá, quando você tem a indexação de um disco, a indexação de memória de computador, ela é feita através
de um caminho de bloquinhos, né? Porque os dados são gravados nas mídias de disco dos computadores em bloquinhos, né? E aí você tem um thread lá, que são os bloquinhos que juntam. A linguagem humana, ela é um indexador de memória. Antes da linguagem, eu acho que talvez a espécie tivesse memória, mas você não conseguia acessar aquela memória. Ela não era organizável, ela ficava perdida, né? Isso aqui também é tese, tá? Eu já li sobre, não é minha, obviamente não é minha. O que eu acho que acontece agora é que a gente está ampliando a cognição humana como a linguagem ampliou a cognição humana lá atrás, né? Cada um de nós vai ter alguns agentes, né, de AI, e é como se a gente tivesse superpoderes. Então, o que você faz a partir de agora, né? Uma das coisas que o Sadhguru diz, né, é que nós humanos a gente tem 4 espaços diferentes, né? E não sei do que, da mente, né? Vamos chamar de mente. E o intelecto é só um deles, né? E segundo o Sadhguru, o intelecto não serve para muito, né? Porque ele é essencialmente uma ferramenta analítica. O intelecto ele funciona pegando um sistema, decupando esse sistema em partes construtivas e ele analisa cada uma dessas partes. Então, o Sadhguru acha que o intelecto é uma coisa assim, vamos dizer, das faculdades a menos importante, né? E o que o AI está entrando é essencialmente ou exclusivamente nesse componente, né? Os outros 3 não fariam parte. Então, como desconhecedor geral de tudo isso, eu fico lendo e cada vez mais confuso. Agora vamos voltar um pouco à sua confusão inicial lá de trás, que eu queria entender um pouco melhor como que foi a história da criação da empresa e depois da venda foi para a Telefônica, certo? Que você vendeu. Como que foi esse processo de construção da empresa e de venda? Porque esse é um momento muito emblemático para alguns empreendedores. Eu não sei dos empreendedores que estão aqui se tem pessoas com a ideia de vender o negócio eventualmente, mas é um caminho... uma das possibilidades de caminho para o empreendedor, né? Eu queria entender como é que foi esse processo para você. Puxa, é uma longa história. A história do Terra é uma história de 16 anos. Então, não é... Deixa eu ver se eu consigo contar ela aqui em 2 minutos. Assim, o primeiro capítulo é o capítulo da fundação, né? A gente tinha desenvolvido uma plataforma de correio eletrônico para a Unix, porque uma parte da equipe ficava na Itália, né, nesse projeto da Embraer, no projeto da MX. E a gente fazia tudo, né, gente? Não tinha infraestrutura, né? É uma loucura. O que um garoto faz hoje, eu acho que numa tarde a gente levava 6 meses para fazer. Estou falando de programação de computador, tá? É bem básico, tá? Escrevi em Assembler, né? Eu me lembro que quando eu estava saindo já da Edisa para o projeto do MX, chegou o C, né? Chegou o Unix e a linguagem C, eu achava aquilo assim, a coisa mais alto nível do mundo, assim, achava, nossa, que coisa fantástica essa linguagem. E aí, quando eu estava voltando da Itália, em 87, eu resolvi, a gente resolveu, eu e meu sócio, Sérgio Preto, a gente resolveu fundar a Nutec para oferecer esse sistema de correio eletrônico, né? Então, essa foi a visão inicial da Nutec, foi realmente um sistema de correio eletrônico que não servia para nada, porque não tinha ninguém lendo correio eletrônico do outro lado, né? Eu me lembro, gente, que tinha essa história eu gosto de contar, não sei por que eu gosto de contar, mas vou contar mais uma vez. Eu me lembro que tinha um banco bacanudo e eu fui apresentar para o vice-presidente de TI, eu acho, do banco, tá? Engravatado, eu tinha minhas transparências coloridinhas, feitas com aquelas reguinhas, no retroprojetor. Que velharia, eu tô realmente... É o precursor do PPT, né? Muito chique você dizer. Precursor do PPT, não vou esquecer. E vou mencionar a fonte. Então, e estavam lá todos eles, né, num lugar distante chamado Cidade de Deus. Super banco bacana. E tinha 8 engravatados, né? Ele sentava o vice-presidente sentava lá na ponta. E eu, com o meu retroprojetor, mostrei o sistema de correio eletrônico. Ele falou, no final, ele falou: olha, Lacerda, muito interessante que você está mostrando, super bacana,
Mas deixa eu lhe explicar uma coisa, a gente acabou de fazer um upgrade na nossa central Siemens e agora eu tenho descagem direta a ramal. As pessoas não precisam ficar esperando para os outros lerem as coisas, né? Você liga. Eu falei, você tem um ponto, eu vou voltar para você. Eu nunca consegui, eu pensei, não vou vender nada de correio eletrônico, né? Porque é óbvio que o cara que tem a descagem a ramal não vai precisar da desgraça do correio eletrônico. Então, essas coisas que você não entende, né? No final, o primeiro ciclo da Nutec, que eu estava contando a história, é esse, né? A gente, no final, quando a gente terminou de desenvolver, depois de 18 meses, estava quebrado, né? Eu tinha vendido o carro, não tinha mais nada. E aí, falando aqui com empreendedores, eles não têm ideia de como era sofrida a vida. Eu sei que a vida continua sendo sofrida, mas eu estou falando de outro nível de sofrimento. De pegar o ônibus, esperar no ponto de ônibus, eu acho que isso não tem mais, né? Muito bem. E aí, eu pensei, não vai vender nada. Em 2 anos, o negócio era tão usado que todos os fabricantes de sistemas Unix no Brasil faziam um bundling com o nosso software. Ele virou uma espécie de software que acompanhava o sistema operacional, né? Esse sistema de correio eletrônico. E aí entrava um monte, tinha um free cash flow interessantíssimo na empresa, aquele monte de dinheiro, e a gente resolveu fazer um sistema de janelas, uma interface gráfica para Unix, baseada no X-Wing. Na época tinha um comitê de standards lá, e esse foi mais um projeto que não deu certo, né? Mas através desse projeto, em 91, a gente recebeu um aporte, que eu acho que deve ter sido talvez um dos primeiros casos de VC, em 1991, tá, gente? A gente recebeu $300 mil da Companhia Rio Grandense de Participações. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de EBITDA, que eu não sabia que de desgraça eu tinha que escrever um business plan, né, para você receber o aporte, e foi quando aí a gente abriu a Nutec em Mountain View, nos Estados Unidos, foi quando eu me mudei para Mountain View em 1991. Quando esse projeto não dá certo, aí eu estou voltando para o Brasil e eu já fazia parte de um programa de exportação de software ainda tinha proteção, tinha terminado a proteção de mercado, né? E o governo tinha um negócio chamado Secretaria Especial de Informática, que cuidava da produção de mercado, e eu fazia parte do comitê de exportação de software. Foi quando o ministro Sérgio Mota me convidou para fazer parte de um grupo que ia estudar a internet. Então, aí começa a terceira fase da Nutec, que é 93, 94, que ele não queria que a internet fosse estatizada, começasse estatizada, né? Em 95, não sei se vocês lembram disso, mas no início dos anos 90, as famílias declaravam a linha telefônica no imposto de renda como um bem. Né? Você tentar explicar isso para um americano, ele fica olhando para você, né? Você não consegue entender, né? Mas era um bem de família. Você tinha um carro e você tinha 2 linhas, você tinha um apartamento, você tinha uma casa na praia, um carro e 2 linhas telefônicas. E então o Sérgio Mota, ele estava trabalhando no projeto esse é o herói brasileiro para mim, pelo menos, de privatização. E quando a internet começa, em 3 meses, já tinha uma fila, que a gente era acostumado a ter fila em telecom, né, em telefonia. Então já tinha uma fila de 8 mil pessoas esperando acesso à internet. E essa, inclusive teve um dia que ele falou, pô, Lacerda, você é um mó metido aí, você acha o crâniozinho da internet, vocês não vão fazer uma ISP? Eu falei, pô, isso aqui precisa um monte de dinheiro, né, a empresa é pequena, não... A gente tinha feito, o Tadal tinha pedido para a gente escrever os manuais da internet, né? E nesses manuais você notava que a grande rubrica de despesa era marketing. A tecnologia você resolvia, o treinamento dos times, né, com os nodos você resolvia, mas marketing era um B2C impossível, né? Você precisava ter uma capacidade de investimento em mídia impossível. E por isso a gente resolveu que não ia entrar. Mas quando ele proibiu as empresas do sistema Telebrás de concorrerem com os ISPs, aí a gente fez um modelo em que a gente traria companhias de mídia para serem afiliadas da Nutecnet, que eu acho que foi a grande sacada nossa, não foi de tecnologia, né? Foi o modelo de negócio. E
E aí a gente trouxe 23 grupos de mídia, né? Dos quais 6 eram afiliados à Globo. Aí é uma história longa também. Mas a gente não tinha como concorrer. A gente tinha feito o projeto do BOL, do Brasil Online, que era Abril, né? Não sei se vocês lembram disso. A gente tinha feito o projeto de todo mundo, de todos os bancos, menos de um cliente lá, que acho que não ia muito com a nossa cara, que era uma turma que tinha esse jornal da Folha. É um jornal bacana. Mas Conhecido, né? E quando a família convenceu outra família de fazer a fusão do UOL com o BOL, não tinha como competir, né? Mas, por exemplo, na Bahia, a gente era a Rede Bahia, né? Que é a família Magalhães lá, que é a Globo, né? No Rio Grande do Sul, a gente era a RBS. Acabou que a RBS comprou o controle da empresa. Isso foi um bug do projeto. Mas aí a gente crescia muito rápido. Fora de São Paulo, a gente crescia mais que todo mundo, né? O tal do Nutecnet ZAS. Aí veio o Grupo Telefônica. Eu me lembro que tem um amigo, assim, super bacana, né? Que era o CEO da RBS, né? Lá do Sul, né? E eu me lembro que quando a gente estava namorando para vender o controle para a RBS, ele falou, pô, Marcelo, vocês não têm dinheiro para fazer esse negócio de internet, né? Vocês precisam de um grupo como a RBS, né? Aí 3 anos depois ele, Marcelo, a RBS não tem dinheiro para fazer esse negócio. Nós estamos falando com a Telefônica, a gente precisa falar com a Telefônica. Foi quando a Telefônica comprou o controle em junho, julho de 99, e como os espanhóis são seres malucos, a gente conseguiu abrir o capital em Nasdaq no final de novembro, dia 29 agora, né? A gente faz aniversário do IPO em Nasdaq, que foi Madrid e Nasdaq, em 99. Então a gente pegou ali o início da rampa da bolha, né? A gente lançou a ação a $13, em 29 de novembro de 99, em 31 de março de 2000, a ação chegou a $135. E a gente tinha uma desgraça de um lock-up de 6 meses. Então, vamos em frente. Você pergunta uma coisa, eu respondo uma que não tem nada a ver. Mas tá tudo bem, é assim mesmo, é uma conversa, a gente vai Não sei falar. porque a Gil tá ali, depois ela vai me criticar muito. Ah, imagina. Mas você então empreendeu, contou essa história maravilhosa de como você fez ali o seu primeiro negócio, mas você continuou empreendendo depois. Então, qual que é a principal diferença de empreender lá na década de 80 e 90 e de empreender hoje em dia? O que eu vejo, né, assim, é tudo muito mais fácil e, portanto, as coisas são muito mais difíceis, né? A resultante é o contrário, né? Porque você tem mais acesso a capital, tecnologia hoje, né? A tecnologia ela é empacotada, né? A tecnologia virou quase, se você pegar as grandes bibliotecas de componentes de software, né? Onde você já tem quase tudo pronto, isso vira quase um Lego, né? Onde eu acho que o Brasil poderia tentar... Eu acho que a gente é fantástico em tecnologia, a gente é super criativo, mas a gente usa a tecnologia de um jeito utilitário, não deep tech, né? Isso é uma coisa que, inclusive, esse instituto que a gente está fazendo no Sul... O ITEC, Gil, Instituto de Tecnologia e Computação, né? Em Gravataí, certo? Em Gravataí. A gente são 5 fundadores que se uniram, né? Não sei se vocês ouviram falar, é 100% filantropia. A gente está fazendo uma universidade de computação, só de computação, no Rio Grande do Sul, para criar, talvez, uma capacidade de desenvolvimento de deep tech, né? Deixa eu fazer uma distinção aqui do que eu estou falando. Se vocês pegarem o Google no início, ele sempre foi deep tech. Facebook, não. Facebook, são companhias... Hoje não, né? Porque é tanto dinheiro que entra lá que vira tudo de deep tech. Mas deep tech, gente, é uma coisa que a gente não faz. A gente não tem nenhuma companhia deep tech no Brasil. E a gente usa brilhantemente tecnologia. Eu falo companhia de destaque, né? Depois, imagino que tem alguns empreendedores deep tech aqui, eu quero ouvir também. Vou oferecer drinks pessoalmente aqui no coquetel, que eu quero ouvir.
Na Nutec, por exemplo, a gente tentou fazer 2 vezes Deep Tech e não conseguiu, tá? Uma coisa que eu me lembro que eu ouvi, não sei se eu ouvi ou li, década de 80, tá? De um desses grandes sábios de economia, ele dizia o seguinte: olha, quando os meios de produção tendem à perfeição, as margens tendem a zero. Eu fiquei deprimido aquele dia. Falei, é um horror isso, né? Então, assim, o que eu acho que na medida que a tecnologia, e agora com a AI, isso se acelera muito, na medida que os meios vão ficando cada vez mais fáceis, meio de tudo, acesso ao público consumidor, acesso a capital, na medida que essas coisas vão se aperfeiçoando, a competição vai ficando cada vez mais difícil, né? Quando a gente conheceu a Companhia Rio Grandense de Participações, né, eu acho que naquele ano a gente foi o único investimento de VC. Eu nem sabia que era VC, né? Não se chamava isso, né? 1991. Acho que foi o único investimento de capital de risco no Brasil, ou talvez tinha outro, tá? Então era difícil mesmo, porque não era uma coisa, não era uma cultura que existia no país, né? Por outro lado, não tinha quem competisse com a gente, né? Eu me lembro a gente começou a trazer TCP/IP para os bancos, tá? A gente trouxe aí para o Banco Nacional o TCP/IP para os caixas eletrônicos e para fazer a rede entre os concentradores regionais. Depois do Banco Nacional, a gente fez todos os bancos brasileiros, todos. A gente fez Banco do Brasil, Caixa Federal, Itaú, Unibanco, Bamerindos, todos estatais, não estatais. Então, a rede bancária TCP/IP do Brasil foi feita pela Nutec. Não tinha concorrência, né? E a gente fazia os roteadores, né? Eu me lembro que quando a Embratel começou a planejar o backbone da internet brasileiro, eles chamaram a Nutec. Vocês podem planejar, o backbone inicial do Brasil foi a gente que fez. A gente fez o desenho dos roteadores, o projeto de engenharia de software, né? A gente que fez. Então, por um lado, as coisas eram difíceis, porque tudo era caro, os computadores eram caros, as viagens eram caras. Por outro lado, não tinha competição. Então, eu acho que o ambiente atual, não sei, assim, eu acho que está havendo uma migração para realmente uma coisa que a nossa empresa lá de Los Angeles, que eu sou muito encantado com ela, né? A Magnopus. A Magnopus, uma coisa que eu vejo lá são os tecnologistas criativos, que eu acho que é o futuro dos tecnologistas, né? Eles são criaturas... a gente estuda a subespécie dos tecnologistas há décadas, né, no meu caso. E tem essa subfamília que são os criativos, né? A gente estuda os hábitos alimentares, os hábitos de procriação, você tem que estudar, às vezes, com os detalhes, né? E é muito interessante, porque eu acho que esses vão ser os novos grandes empreendedores. E você começou a falar um pouco da Magnopus aí, queria que você trouxesse um pouquinho mais dessa empresa, que ela foi fundada há mais ou menos 15 anos, né? 13 anos. 13 anos. Como que foi a criação dessa empresa que hoje tem como clientes gigantes, né? A Disney é uma das clientes, por exemplo, tem muitas empresas de entretenimento que são clientes também. Como que foi a criação desse negócio? Então, a Magnopus, eu sou cofundador, né? A Magnopus é quase uma aberração, assim, uma anomalia da natureza, porque foi um jantar em que eu conheci esse rapaz que tinha ganho um Oscar, né? Foi pela história do Hugo Cabret, né? Do Hugo, a reinvenção de Hugo Cabret. Não, o filme de Martin Scorsese é um filme lindo. Mas eu estava no jantar e me disseram, aquele rapaz ali ganhou um Oscar. Daí, quando eu estava me servindo, eu falei, nunca conheci ninguém que ganhou um Oscar, você vai ter que me contar essa merda. Como é que acontece? Ele chama Ben Grossman, né? E daí ele me contou, né, toda a indústria de VFX americana. Esse filme, para vocês terem uma ideia, o orçamento dele era $70 milhões, 30 foi VFX, 30 foi efeitos visuais, né? E assim, com esse jeitinho metido que vocês estão vendo aqui, eu já saí dando palpite, né? Acabou o jantar para mim, né? Foi 4 horas com esse rapaz, né, que é o Ben Grossman, que é um dos fundadores.
Eu falei, pô, mas por que vocês não usam modelos off the shelf? A gente pode criar geometrias, bota todos a modelagem 3D, né, pronta, não sei o que. E todas as minhas ideias eram bobagem, tá? Depois se mostraram, né? Mas ele gostou da conversa, ele viu assim, pô, tem esse coroa meio... tem esse coroa metido aí e tal, quem sabe ele quer investir alguma coisa. Aí eu fiquei encantado. Daí, poucos meses depois, isso era 2011, eu acho, eu fui visitar a companhia e daí foi um golpe fatal, porque eles estavam fazendo Star Trek. Ele era o supervisor, o chefe de VFX chama supervisor. E ele Você como um bom nerd, né? Star Trek. Não. E assim, ele me deixou mexer lá no estabilizador horizontal de uma nave lá. Eu falei, pô, isso aqui tá errado. Bom, tentei comprar, né? A gente tentou comprar essa companhia, chamava Pixelmundo. Esse filme do Star Trek é um filme lindíssimo, tá? Lindíssimo. Ele não tem número, ele tem um nome que eu não me lembro. Mas ele tinha 700 pessoas, né? Quando eu visitei trabalhando nesse filme, tá? Então essas coisas são, né? E os americanos eles fazem profissionalmente mesmo, né? E a gente fez uma oferta, daí eu fiquei estruturando, peguei os brasileiros, super amigos, né? O Silvio de Barros, o Marcelo Piano, e era uma turma que a gente tinha feito um investimento original da Singularity University juntos, não sei se vocês lembram da Singularity. Né? Você foi um dos primeiros investidores também. Sim, foram 8 investidores originais, isso era 2010, 2011. E eu achava que era business, tá? Hoje eu sei que é filantropia, a tal da Singularity. Eu achava que era um investimento que daria resultado. Investimento em inovação, de certa forma, né? Não, sem dúvida, isso é super inovador. Esse ponto não tem nada mais inovador do que a Singularity. Mas eu estou contando... Assim, aí o dono da Pixelmundo era um alemão que morava já há décadas lá em Los Angeles. E eu vi que não ia sair negócio quando eu descobri que ele tinha 95% do capital da empresa e os outros 5% era da noiva. Né? Um cara de 50, eu falei, aqui não vai sair negócio. Não adianta nem subir a oferta. E aí, daí esses meninos saíram, né? Um ano depois, né? Eles me ligaram, você ainda quer fazer um negócio com a gente? E foram 5 iniciais. Então a Magnópolis foi fundada em 2013, né? Com essa turma. Hoje é uma empresa gigante. Não é gigante, não. Nas produções, Assim, a Magnópolis ela é meio um mistério, assim, né? Porque ela é uma empresa americana, 95% do capital investido é brasileiro, porque é eu e meus amigos, né? Então a gente acabou que ela nem tinha uma tese de investimentos muito... Assim, é tudo errado. Se eu for mostrar para ninguém investiria, tá? A não ser que seja meu amigo. Aí é meio uma extorsão do amigo. Mas é uma empresa super, super interessante. Eu acho que é um dos fenômenos mais interessantes. Os nossos clientes... Para a Disney, a gente já fez, eu acho que uns 40 projetos, né? O mais conhecido é o Lion King de 2019, que foi inteiro filmado com o nosso software, né? Que a gente desenvolveu. Ele é o primeiro... isso é sério, tá, gente? Eu digo isso de uma forma de brincadeira, mas assim, é a primeira animação filmada de dentro, que nem um videogame. Eles botavam óculos Quest, né? A gente fotografou o norte do Serengeti e reproduziu num estúdio em Playa Vista, no sul de Los Angeles. E eles andavam no meio dos animais. A gente estava renderizando 4K primeiro, 8... No final, a gente começou com 12 mil núcleos de NVIDIA, no final a gente tinha 18, era tipo Mission Control, né? Tinha 6 a 12 pessoas da Magnópolis, né? Numa espécie de controle, e os animais, as hienas, os leões andavam em volta deles. Foi absolutamente sensacional. Ficava super, eu ia com... Uma vez o diretor me falou, eu sei que você não é eletricista,
porque eu tinha um crachá não podia entrar num troço, né? Me deram um crachá de eletricista. Chama Jon Favreau. Ele é ator também, não sei se vocês conhecem ele. Ele é um cara bem conhecido. Ele é muito amigo nosso, esse Jon Favreau. Esse filme foi feito assim porque o filme anterior dele, que era The Jungle Book, chama Mowgli no Brasil, tinha sido feito com uma tecnologia que a gente botava uma traquitana, um iPad. Esse era um menino real, né, um humano, e a gente botava para ele todos os animais eram animação, né? Então a gente fez lá um setup que permitia eles dirigirem, né? Mas assim, esse é um dos projetos notáveis da Magnópolis. Tem um outro projeto que foi a Feira de Dubai em 2000, o Expo Dubai 2020, né? Que acho que foi assim o primeiro em Spatial Computing, a primeira ancoragem em larga escala. Eram 480 hectares, 160 prédios, e a gente reproduziu os prédios digitalmente e ancorou eles em cima do físico. Então, com seu celular, você navegava e você via as exposições através das paredes. Era um negócio, funcionou meia boca, assim, não é que funcionou tudo muito bem. Agora a gente tem um projeto, a gente trabalhou muito num projeto de um cliente para um goggle desse cliente, né, um cliente importante. A gente já fez vários projetos com esse cliente. Provavelmente fabricou o celular de vocês, mas por contrato a gente não pode revelar o nome. É um cliente meio chatinho até nesse aspecto. Dá para imaginar qual cliente que é. A gente tem agora um projeto muito ambicioso, que é no Sphere, em Las Vegas. Não sei se vocês ouviram falar desse projeto, que é o... Esfera, né? De eventos. É o Esfera, Uhum. E a gente, o Sphere, né, o Jim Dolan, que é o controlador do Sphere, né, que é dono do Madison Square Garden, ele comprou baratíssimo os direitos de um filme da Warner que chama... é um filme para os cinéfilos super importante, né? É um filme de 1939, é o Wizard of Oz, que é uma espécie de o primeiro filme com efeitos especiais, tem várias questões históricas desse filme. E a gente reproduziu esse filme com AI, com o time do DeepMind, do Google, para mostrar no Sphere. Qual foi ou quais foram os momentos mais difíceis para você? Qual foi o momento que você teve que se superar, assim, para passar por cima? Acho que o tempo todo, né, Maria? Essa vida de empreendedor, né? Eu, quando saí do Terra, em 2013, eu pensei, nunca mais vou trabalhar na vida, não há possibilidade. Eu pensei, eu vou fazer um sabático for life, né? E durou 4 anos, né? E aí começa, né? Passa um empreendedor na sua frente, você se apaixona. Esses empreendedores são umas criaturas muito sedutoras, né? Você vê... mas assim, eu acho que a compra do Laicos foi muito difícil para mim, né? Contando um pouquinho aqui, depois do IPO eu mudei para Madrid, né? E eu assumi a liderança estratégica do Terra, né? Nós tínhamos 19 países, tinha um monte de dinheiro, tinha uma bolha, né, de internet, uma história que vocês conhecem. E a gente estava convencido que tinha que comprar um search, que a internet não era... Tinha o modelo Yahoo, né, que era um modelo de um grande conteúdo horizontal com verticais, né, com todas as verticais especializadas. E assim, eu não acreditava muito nisso, eu estava... Meu cargo era liderar, né? E nós vamos comprar um search. E a gente tinha o grupo telefônico, era terceiro, quarto grupo de telecomunicações do mundo, né? Do mundo ocidental, né? E aí a gente começou a falar com searches, né? O primeiro era Alta Vista, o segundo era o Yahoo, já era o Yahoo, o terceiro era o Laicos, que a gente comprou. Tinha um quinto, que era o Google, né? Tem uma famosa história lá, quando a gente foi no Google e... Enfim.
Melhor não contar essa parte que... Eles queriam vender e você não quis comprar. Não. Não, eles deram para a gente a chance de fazer um investimento de 5% na companhia, né? E... Dá para sentir todo mundo assim, ai... Não façam conta. Assim, ó, era um rapaz novinho, né? Acho que era Serguei o nome dele. Era um rapaz novinho e assim, primeiro que a gente ficou uma hora esperando, né? Isso era eu e 7 McKinsey espanhóis, né? Tinha 2 americanos, mas tinha 4 espanhóis. Então, eu estava morando em Madrid, né? E assim, gente, foram anos Almodóvar, assim, era um negócio inexplicável. A intensidade desse povo acho que só o Brasil mesmo, mas nem o Brasil chega na loucura que é o... E aí chegou esse menino, né, e daí ele olhava para o horizonte, ele não olhava para a gente, aquilo já começou a me incomodar. E daí ele falou umas coisas assim, que eles iam fotografar todas as ruas do mundo. Falei, isso era 2000, tá? E assim, a gota d'água foi quando ele falou, olha, quando a gente for, não temos data para fazer o IPO, mas quando a gente for fazer o IPO, não vai ser esse negócio de sindicato dos bancos, a gente vai limitar $80 por investidor, porque, né, para ser justo e tal, porque os bancos, eles fazem blocos, Eu tinha passado 15 dias no avião da Goldman Sachs, 7 dias na Europa e 7 dias nos Estados Unidos, né? E todos os dias era xingamento dos Goldman Sachs, porque eu tinha falado uma besteira. Não era só eu, éramos 5, né? Eram 3 espanhóis, um mexicano e eu. E daí eu falei, esse cara vai ser enquadrado, esse moleque vai ser enquadrado de um jeito pelos Goldman Sachs, ele não vai ver a placa. Os caras vão passar por cima dele. E ele fez a desgraça dos $80. Eu acho que ele fotografou as coisas. Parece que sim, né? Mas, para terminar sua pergunta, o Lycos, assim, ele deu errado. Nós compramos o Lycos, tá? O Lycos, gente, em Japão, ele era o segundo maior search, tá? Em Taiwan, ele era o primeiro maior search. E, claro, né, que tinha o Google era o 5º lugar. O Google ele não inventou uma coisa, ele inventou 2, tá? Eles inventaram o algoritmo de referenciamento reverso, né? Que é a álgebra linear, tipo AI, é uma coisa bem... Mas o que eu acho que foi a grande sacada da Nutec foi as afiliadas dos As. E a grande sacada dos Googles foi o AdWords, que também é um bid, né? Que também é um bid. E o mercado se regula, né? Então eles não têm que fazer nada. Esse algoritmo eu acho absolutamente brilhante. Mas eu estou falando isso porque aí eu assumi, né? Aí eu fui para Boston, cuidar do Lycos. Do dia que eu cheguei, a gente começou a perder... a gente pagou 3 bi no Lycos, né? Mas 500 foi cash. Os outros não interessa porque virou meio pó, assim, né? Porque virou totalmente pó. Mas uma coisa é que a equipe já estava muito rica. E daí eles viram aqueles espanhóis, aquele rapaz brasileiro, com aquele bando de espanhol maluco. Eu me lembro que quando o Abel Linares, que era o CEO do Terra, caiu por causa dessa aquisição, né, que tinha sido ideia minha, né? Eu me lembro que o Juca Bala, que chegou lá, que era um catalão lá, metido pra cacete, ele era head da GE na Europa. Ele falou assim, Dom Marcelo... Eu quero ver como é que eu vou tirar o ágil do balanço da compra do Lycos, né? Do meu balanço, né? Esse foi o welcome, né? Que ele me deu, né? E ali deu tudo errado, assim. Realmente a gente começou a perder a equipe, não conseguiu, o Lycos derreteu e derreteu nas nossas mãos. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Temos aqui. Opa, Marcelo, tudo bom? Temos encontrado aí seguido alguns eventos. Prazer em revê-lo. Marcelo, existe uma grande história de que
a IA tem uma grande bolha que está para estourar, de deep techs com NVIDIA e tal. Qual a tua visão sobre isso? E tu apostaria contra a IA e essa bolha que está para estourar, ou se vai estourar? Eu vou manter a completa irresponsabilidade que eu tenho tido desde o início do... Assim, eu vivi uma bolha, né? E eu achava que era uma bolha, né? O Sérgio Preto e eu, a gente tinha no IPO, a gente lançou a $13 a ação e ela chegou a 135. A gente não podia passar perto de uma calculadora nessa época, né? A ação ia subindo e a gente viu uma calculadora, a gente começava a fazer, e era sempre uma conta de multiplicação, tá? Quando eu olho o que essas empresas geraram de riqueza, é entre 10 e 100 vezes o topo da bolha. Então, assim, eu era convencido que tinha uma bolha. Quando a bolha estourou, eu disse, eu sabia. E hoje eu acho que aquilo tudo foi uma bobagem, porque vale muito mais. Tipo, 1 ou 2 ordens de grandeza maior. Tá? Isso tudo para dizer, eu não consigo mais entender economia. Eu não entendo valores, né? Cripto, por exemplo, é um negócio que eu não consigo entender. Eu acho... já me arrependi muito de não ter... Eu tenho 0 cripto. Tá? E eu continuo não conseguindo entender. Eu acho que os alicerces dos fundamentos de economia, eles estão sendo testados de novo, mais uma vez. Tá? E se os níveis de produtividade, por causa do AI, mudarem, ou se o próprio comportamento da espécie humana mudar, talvez não exista essa bolha. O que não quer dizer que não vão haver grandes correções em 3 anos, 5 anos, 10 anos. E eu também não sei como importante. Para mim é muito importante, né? Porque na idade que eu estou agora, cada ano é importante. Mas assim, eu não sei quão importante isso é, né? Eu acho que está vindo uma criação de riqueza gigantesca, né? E eu também não sei de que natureza, né? Eu me lembro que o Brian Sword, que é um amigo que, enfim, me ajudou lá no final dos anos 90, um banker, né, americano, ele me ligou, Marcelo, did you see it? Eu acho que o S&P chegou a 2.000. Ele não estava acreditando que o S&P tinha chegado a 2.000. Tá? Então, assim, não podemos subestimar a capacidade humana de criar riqueza. Né? Agora tem outras variáveis, né? Uma variável de crescimento populacional, uma variável de uma espécie tribalista, né? Que é super polarizada, que vive arrumando sistemas de crenças para brigar, para fazer guerras. Então, assim, tem um monte de outras variáveis. Mas eu também não brigaria muito. Eu acho que vão haver correções, mas eu acho que tem muito valor vindo. Temos outra pergunta? Oi. Tudo bem, Marcelo? Prazer. Antônio Preto, acho com 2 T's, deve ser o mesmo sobrenome do teu antigo sócio, gaúcho. Tu comentou antes que... Você é da família, não? Preto tem espalhado a rodo, eu acho, ali no Rio Grande do Sul, né? Nossa, eu vou comentar com o Sérgio, conheci mais um preto. Vamos lá. Tu comentou antes que a inteligência artificial tem ampliado o nível de cognição do ser humano, concordo contigo. Mas em paralelo, né, eu tenho 23 anos, eu vejo muito se perder uma skill de, poxa, troca humana, olho no olho, conversa. Vejo, por exemplo, o irmão da minha namorada, de 15 anos, né, na escola, ele delega o pensamento para uma inteligência artificial fazer o trabalho, né, na faculdade também. Desculpa. E como é que a gente trabalha isso? Porque hoje a gente já também não atende uma ligação por um número que a gente não tem salvo, e a geração que tem vindo não gosta de falar por voz, não gosta de fazer reunião presencial, porque fica insegura ao responder uma mensagem sem antes passar pela validação do chat GPT. Como é que eu corrijo isso? Como é que eu falo dessa maneira? Então, em paralelo, como, né, amplia a cognição humana, eu acho que também tem um outro viés de como é que vão ser os nossos filhos, né, com essa inteligência. Então, queria te ouvir um pouquinho nesse sentido, de como é que a gente não perde essa característica de um ambiente desse, né, sem ser no virtual, alguma coisa desse gênero. Obrigado. Legal, menino, você com 23 anos no meio dos bacanas aqui, família preto, gaúcho. Parabéns.
Eu tive que incomodar muito aquele cara lá, o Fábio, pra estar aqui. Mas deu certo, Aí, ó. funcionou. Olha, eu vou ampliar o problema, né, já que eu não sei a resposta assim. O que me parece, uma das coisas que a mim preocupa, eu acho assim, o grande desafio humano é a desigualdade. A gente costuma pensar em desigualdade como em termos econômicos, né? Mas eu acho que a desigualdade ela está se aprofundando em conhecimento, né? E uma das preocupações que eu tenho é que você tenha um grupo cada vez menor de pessoas que sabe como o mundo funciona, tá? E que, portanto, opera o mundo, né? E uma imensa maioria das pessoas que sabe mais ou menos, tá? E que com esse ferramental novo pode entender cada vez menos, né? As coisas viram meio mágicas, né? E eu tenho tido momentos com AI, com Gemini, com Vue, agora eu estou meio apaixonado pelo Lovable, né? Que faz aquele monte de código. Não funciona o código do Lovable, mas se você pegar talvez a grande nova polarização, né? E nós somos tribais, né? Essa espécie. Esses dias eu estava lendo que os Yanomamis, não sei se você, que eles vão, uma tribo vai e mata a outra, roubam as mulheres. Se alguém fica doente numa tribo, né, a gente não pode atribuir isso ao século XX, século XXI, ao estágio atual, aos malucos, né? Tem alguma coisa de tribalismo humano que ela é muito essencial, talvez ela venha da construção da sobrevivência da espécie, né? A gente teve que matar os neandertais, sei lá o que a gente fez com os neandertais, parece que a gente matou todos, né? Então, eu acho que um problema que tem é você ter uma imensa maioria ignorante e que usa essas ferramentas, mas de fato não entende como elas funcionam, tá? E aí começa a criar mística em cima delas, né? E aí você tem uma minoria, né? Que é a minoria que, enfim, opera o mundo, né? Eu acho que o potencial de você ter uma espécie menos culta, mais ignorante, menos no sentido profundo da palavra, menos entendedora dos processos humanos e dos processos do universo. E aí tem toda essa questão, né, da interpessoalidade, eu não sei, eu vejo um imenso problema aí, né? Eu me lembro que alguns anos atrás, em Silicon Valley, por exemplo, tem uma norma, já tem 10 anos, tá? De que celular para criança é depois dos 12, 13 anos, tá? Não tem celular, iPad para criança e muitas famílias seguem essa norma. Não sei, é um tema tão amplo que eu até me perco nele. Mas eu acho que se você está preocupado, eu estaria preocupado. A gente tem mais uma pergunta aqui, né? Matheus. Marcelo, boa noite, tudo bem? Prazer te conhecer. Parabéns pela jornada até aqui. Você teve diversos sócios, né, ao longo da tua jornada, em diversos formatos diferentes, diversas culturas diferentes. Como você escolhe um sócio? Muito legal sua pergunta, obrigado. Assim, eu sempre tenho os mesmos sócios, né? E quando eu digo sócios, se você pegar a Magnópolis, por exemplo, né? A Magnópolis é uma empresa, eu disse que 95% do capital dela é brasileiro. São famílias brasileiras que economicamente potentes, né? E que tinham 1, 2, 3, 4 milhões de dólares para colocar num investimento meio maluco, né? Eu vou lá e digo, pô, todo esse entusiasmo que você está vendo, eu falo, ó, eu não sei direito para que serve essa firma, mas vai ser super bacana. Você investe com a gente. Então, esses são, eu considero investidores, né? O que eu tenho feito nos últimos anos, agora tenho
a minha atividade hoje é ajudar a fazer firmeca. Eu faço as firmeca, umas firmeca bacana, tá? Firmeca são as suas empresas, né? São as minhas empresas. Eles chamam tá? de firmecas, É. tá, gente? Só para vocês entenderem. Então, você pega, por exemplo, né? Em geral, o que a gente tem escolhido, isso sim são sócios, né? A cada 18 meses, 24 meses, não sei, cruzam os garotos na nossa frente que a gente fala, olha que legal, vamos estudar isso aqui, né? Se esses são os sócios, né? E a gente tem, gente, o talento brasileiro, estou falando talento brasileiro, mas, por exemplo, a gente comprou uma empresa pequena em 2021, perto de Londres, em St. Albans, tá? A Magnópolis comprou, né? Quando eu digo a gente, foi a Magnópolis, né? Era uma empresa de 35 pessoas, a gente tem 90 pessoas lá. Magnópolis, a gente tem 200 pessoas em LA, né? Esses são empreendedores, né? E aí eu posso passar o resto da noite, você não quer, falando o que a gente vê nesses meninos, nessas meninas, né? Nesse talento. É absolutamente encantador, assim, né? Quando você vê, né? Tem uma empresa nossa chamada Cover, essa turma da FBIS, uma das empresas que eu fundei é FBIS, uma agência, não sei se vocês conhecem a FBIS, quando os 2 fundos que tinham investido vieram a reclamar que não estava indo para lugar nenhum, e não estava mesmo, né? Na terceira vez que eles vieram falar, eu recomprei a posição dos fundos, né? Porque eu tive um chilique lá, falei, não, então... E aí eu entrei para dentro da FBIS e a gente vendeu para a WPP 3 anos depois por 10 vezes o equity velho que eu tinha comprado, tá? Em 3 anos, tá? A gente fez esse múltiplo. Então, quando você realmente se dedica ao empreendedor e ao time... mas voltando à sua pergunta, não sei, assim, eu vou falar em Cover, eles eram 3 meninos matemáticos, 2 da Poli e um tinha feito economia, mas depois tinha ido para o IMPA, ficado 2 anos no IMPA, no Rio, né? E super cerebrais, assim, né? E eles vieram com uma Bayesiana, com uma regressão linear, porque daí eles conseguiriam, enfim, fazer um modelo preditivo XYZ lá. Eu falei, como é que é? Vocês vão ter que me explicar essa desgraça, porque não... E realmente é espetacular, né? Então, quando eu olho, já tô com eles... Claro, aí foram noites... reuniões de 12 horas, né? Tinha problemas de algoritmo, tinha problema de tudo, né? Mas é espetacular, assim. Eu acho que são as pessoas. Acho que essencialmente são as pessoas. E essa subespécie dos nerds criativos, a gente se encontra, assim, tem uma identidade, né? Quando você tropeça num, você fala, eu sei do que você se alimenta. Então, isso facilita. Eu acho que você se interessa pelas pessoas e pelo negócio que elas desenvolvem, né? Rola uma certa curiosidade de entender como que isso acontece e de fazer parte disso também, de certa forma. Super. E agora a gente vai ter uma criação dessas criaturas no ITEC, no sul do Brasil. Esse é um projeto, gente, é filantropia séria, tá? 5 famílias, nós estamos botando 400 milhões de reais para criar um instituto de computação que é uma criação de nerds, é para Deep Tech. Nós estamos construindo 17 prédios, a gente vai pegar professores, né? A Maria Clave teve no Brasil agora, é uma das 100 personalidades da SEMI, né? Da Associação de Computação Mundial, foi jantar em casa faz 3 semanas, 2 semanas, e acho que é a mulher mais titulada, né? Ela foi Dean de Ciências e Computação de Princeton, tá? Não é pouca porcaria, uma senhora de 74 anos, pegou o avião sozinho, né? Foi em casa jantar, a gente convidou algumas famílias, né? Vocês quiserem contribuir, inclusive com bolsas, né, no ITEC, mas o ITEC é para achar essas meninas, esses meninos, né? Uma coisa importante do ITEC
é que a gente quer ser, a gente vai dar bolsas integrais, full immersion, tá? Tempo integral, é imersivo, vai ter dorme, os jovens vão para lá, e a primeira turma é 100% de bolsistas. É isso, Gil? Então, ITEC, tá? Nos ajudem a criar, se a gente criar uma Big Tech no Brasil, uma Magnificent Seven, né? Qualquer uma das Magnificent Seven é maior que todo o Bovespa somado, tá? Em market cap. Qualquer uma. Isso tem que ter um significado, né? Então, assim, no ITEC a gente quer eu não vou estar mais aqui, mas daqui a 20 anos a gente quer ter uma Magnificent Seven sendo criada por alunos do ITEC. Ajudem a gente, tá? A filantropia não é uma mania de brasileiro ainda, né? Vai ser um dia, se Deus quiser. Mas esse é um momento aqui da gente focar numa coisa 100% privado, tá? A gente não está buscando nem, como é que fala, o rebates de tax, né? A gente quer pagar um imposto, tá? Para não ter nenhuma ingerência de qualquer poder público, tá? Chama ITEC, terminou terraplenagem, boa notícia. Já vão começar os prédios. E aí vai passar o chapéu daqui a pouco, né, Marcelo? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Ou vocês podem também perguntar para o Marcelo daqui a pouco, né, que a gente, então, vai caminhando para o nosso final. Eu tenho certeza que todo mundo aqui adorou essa conversa. Eu ficaria aqui muito mais tempo, porque eu sei que tem muita história que você não contou aqui dessa vez. Mas como você já disse que você está à disposição, a gente chama você novamente para a próxima edição para contar Mari, outras você é uma histórias. craque, você já está enganchando um novo momento. Exatamente. Eu também estou passando meu chapéu aqui. Então, Marcelo... Não, a gente trabalhamos em vendas também, a gente reconhece quem trabalha em vendas. Então, muito obrigado pela muito paciência. Obrigada, muito obrigada.